Graças a Deus, aleluia. Vamos orar, amados. Feche os olhos. Convido você que está aqui, convido você que está em casa também, para que possamos, após este tempo de louvor e adoração, falar com Deus. Vamos apresentar ao Senhor a nossa vida, as nossas necessidades e tudo aquilo quanto precisamos alcançar do nosso Deus nesta noite. Vamos orar então? Querido Deus, obrigado por estarmos em Tua presença. Deus, é maravilhoso estarmos diante de um Deus tão extraordinário como o Senhor. E a Tua palavra nos afirma que onde 2 ou 3 pessoas se reúnem para falar do Teu nome, o Senhor se faz presente entre estas pessoas. E aqui estamos, nós de forma presencial e outras pessoas também nos acompanhando através da transmissão. Nós te pedimos que nesta noite de quinta-feira a Tua mão se estenda para nos abençoar, a Tua mão se estenda para curar os enfermos, para libertar os oprimidos, para alcançar os necessitados, sejam eles de algo para a vida espiritual ou material. E nós te pedimos que nesta noite, aquilo que viemos buscar no Senhor, que o Senhor, pelo Teu favor, graça e misericórdia, possa liberar sobre as nossas vidas. Agora nós te pedimos que o Senhor fale conosco através da Tua palavra, e que todas as pessoas que estão participando deste culto sejam alcançadas de uma maneira muito especial. Nós te pedimos e te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, amados. Amém, queridos. Boa noite. Paz seja convosco. Que bom estarmos aqui na casa do Senhor, nessa noite chuvosa. Aliás, não é mais noite, né? São meses e meses chovendo aqui na querida cidade de Joinville. Eu vinha no carro com o nosso irmão Severino e eu disse para ele: irmão, já morei em muitos lugares, mas eu nunca vi um lugar que chove tanto como Joinville. Fui descobrir que um dos apelidos carinhosos que a nossa cidade tem é Chuviville. E aí eu fui pesquisar e descobri que dos 5.500, pouco mais de 5.500 municípios do Brasil, a cidade de Joinville é a segunda cidade que mais chove do Brasil. Ela só perde para Belém do Pará, capital do estado do Pará. Então Joinville chove muito, né? Como chove, né? Mas a Bíblia nos ensina que em tudo devemos dar graças. Então, graças a Deus pela chuva, graças a Deus pelas estações. O Brasil está precisando de chuva, né? Nós precisamos de chuva. E quando Deus entender que é o tempo de parar, Deus vai fazer com que isso aconteça. Amém? É bom estar aqui com vocês e também com você que está em casa. Abra sua Bíblia, baixa só um pouquinho o microfone, Deus, mas é bem pouquinho. Abra sua Bíblia comigo, tá bom, tá ótimo assim. Abra a Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 27. Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 27. Nós estamos aqui em mais um elo da campanha Jesus dentro da minha casa. E nós estamos falando aqui nestas quintas-feiras acerca das 7 casas onde Jesus entrou. O que Jesus fez nestas casas? Quais foram os milagres? Quais foram as mudanças? As transformações extraordinárias? E nós vamos falar hoje sobre algo que aconteceu na casa de um homem chamado Levi. Abra aí a sua Bíblia, Lucas capítulo 5, do versículo 27 ao versículo 32. Você que está aqui,
Você que está em casa, pegue a Bíblia. Jesus na casa de Levi. Lucas capítulo 5, versículo 27. A palavra do Senhor nos diz assim: Depois disso, saiu Jesus e viu um publicano chamado Levi, assentado na recebedoria, ou seja, na alfândega. E Jesus disse a Levi: segue-me. E Levi, deixando tudo para trás, levantou-se e o seguiu. Digam glória a Deus. E fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa. Olha que coisa. E havia ali na casa de Levi uma multidão de publicanos e outros que estavam com eles à mesa. E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os discípulos, dizendo: por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? E Jesus, respondendo, disse-lhes: não necessitam de médicos os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Versículo 32, para terminar, diz assim: eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Amém, queridos? Levante as mãos para os céus, diga comigo: glórias ao Pai, glórias ao Pai, glórias ao Filho, glórias ao Espírito Santo. Assente no seu lugar, por gentileza, ocupe seu assento. Vou pedir para você que está aqui na igreja, vou pedir para você que está em casa, para que você preste bem atenção naquilo que a palavra de Deus vai falar conosco aqui nessa noite de quinta-feira. Todas as vezes que Jesus vai a um lugar, todas as vezes que Jesus se manifesta na vida de uma pessoa, Jesus faz isso com um propósito. Jesus não perde tempo. Tempo é uma coisa preciosa. Tempo é um bem que precisa ser valorizado por cada um de nós que estamos aqui. E Jesus também valoriza muito a questão do tempo. Amém, queridos? Então tudo que Jesus faz com um propósito muito claro. E em todas as casas onde Jesus foi, em todos os lugares onde Jesus foi recebido, ali ele foi para fazer algo especial, ali ele foi para realizar mudanças. E a mensagem de hoje, ela fala basicamente de duas coisas. Ela fala de perdão e daquilo que a gente pode chamar de oferecer às pessoas a segunda chance. Porque não é todo mundo que está disposto a dar a alguém que errou aquilo que nós chamamos de a segunda chance. Eu nunca me esqueço, há muitos e muitos anos atrás, eu pastoreei uma igreja na cidade de Cachoeiro do Itapemirim. E eu me lembro que uma vez uma pessoa, um homem, assim de uns 30 e poucos anos, ele foi até a igreja, não era horário de culto, eu estava lá atendendo as pessoas, e de repente ele chegou chorando. No primeiro momento ele pediu alguma coisa para comer, e ele contou a história dele. Ele disse que ele tinha feito alguma coisa errada, tinha cometido um crime. Não foi um crime que o levou a tirar a vida de ninguém, não foi isso, mas foi outro tipo de delito que o levou a ser preso. E por causa disso, ele teve ali aquilo que a gente chama de antecedentes criminais, Ele ficou ali com aquilo que as pessoas chamam de, muitas vezes, de ter ali aquela chamada ficha suja, aquela ficha corrida. E aí ele chorando, ele disse assim: pastor, todas as vezes que eu tento arrumar um emprego, todas as vezes que eu entrego a minha carteira profissional e alguém levanta a minha ficha e descobre que eu fui um ex-presidiário, que eu fui preso, mesmo que eu explique que o crime não foi um crime violento,
foi uma falha, eu reconheço que errei, eu reconheço que cometi aí uma ação errada, né, para com a sociedade, para com as pessoas, mas eu já paguei a minha pena, eu já cumpri, né, aquilo que foi exigido de mim para reparar o erro que eu pratiquei. Mas eu estou querendo recomeçar a vida, eu estou querendo acertar, eu estou querendo colocar a vida no eixo, mas as pessoas não me dão essa oportunidade. Todo lugar onde eu vou, todo lugar onde eu bato ali na porta pedindo emprego, ninguém quer me ajudar. E eu estou desesperado, porque se as pessoas não me derem uma segunda chance, eu não sei, mas eu estou pensando, de repente, se ninguém quiser me ajudar, será que eu vou ter que voltar à prática do crime? Então você vê como é que são as pessoas, né? Aí a pessoa está tentando uma oportunidade, está tentando se corrigir, e de repente ela não consegue uma oportunidade. Nesse momento o diabo vem na mente da pessoa e começa a soprar no ouvido dela que é isso que ela tem que fazer. Então você vê como muitas vezes não é fácil lidar com o ser humano, porque tem gente que ele não está disposto a dar a segunda chance, ele não está disposto a perdoar aquele que errou. E nós observamos uma coisa muito interessante aqui nesse texto, que eu acabei de ler com você que está aqui e com você que está em casa. Jesus acaba de curar um paralítico, né? Um paralítico que foi trago, inclusive, até a casa de Jesus. Jesus tinha casa. Dos seus 30 anos para cima, 30 anos em diante, Jesus fixou residência na cidade de Cafarnaum. E assim que Jesus chega na sua própria casa, onde ele morava, ele está dentro de casa, de repente, 4 homens abrem um buraco no telhado e trazem até lá um homem paralítico. E Jesus então perdoa os pecados daquele homem e em seguida Jesus o cura de uma paralisia. Então é nesse contexto que Jesus se encontra com um homem chamado Levi. E você veja a importância do perdão, a importância de eu, pastor Johnny, e você que está em casa e aqui no culto, liberar uma coisa maravilhosa chamada perdão. Veja que coisa extraordinária. Jesus agora sai ali da sua casa e no meio do caminho Jesus encontra um homem chamado Levi. Para quem não sabe, Levi viria a ser Mateus, aquele que se tornou apóstolo de Jesus. Veja que coisa. Primeiro ele se chamava Mateus, e aí, consequentemente, Jesus muda o nome dele para Mateus, que é o autor do primeiro evangelho. Só que quem era Mateus, queridos? Preste atenção para que você possa entender algo interessante aqui nesse contexto. Quem era Mateus? Falar em Mateus, tem o Mateus ali, né? Não tem um Mateus, tem um Mateuzinho ali atrás, né? Ele está olhando para mim, deve estar pensando, será que o pastor está falando de mim? Mas quem era o Mateus da Bíblia? Antes de ser Mateus, ele era Levi. E quem era Levi? O Levi fazia parte de uma das classes sociais mais odiadas pelos judeus. O Levi era publicano, ao lado das prostitutas, ao lado das mulheres que se prostituíam pelas ruas. Os publicanos eram as classes de pessoas mais rejeitadas, mais odiadas pelo povo judeu. Por quê? Na época de Jesus, a nação de Israel, o povo de Israel era um povo conquistado, era um povo dominado pelo Império Romano. E Roma, para financiar o Império Romano e a máquina de guerra romana, eles impunham aos povos que eles conquistavam tributos e impostos elevadíssimos. E para piorar, no caso aqui da nação de Israel, eles levantavam do meio dos próprios judeus, dos seus próprios conterrâneos, né? Eles levantavam essas pessoas que davam-se a elas o nome de publicanos, era um nome pejorativo.
um nome desprezível. Levantavam essas pessoas, ou seja, levantavam judeus para cobrar impostos em nome de Roma dos próprios judeus. Então isso aí gerava assim, uma insatisfação, uma revolta muito grande. Essas pessoas, por exemplo, Levi e o próprio Zaqueu, que todo mundo conhece, eles eram publicanos, cobradores de impostos. Mas você vê como Jesus é maravilhoso, queridos. Jesus, ele sempre está disposto a dar uma segunda chance para quem erra. Eu não estou falando de gente que faz do erro uma prática, que tem gente, desculpa a expressão, mas tem gente que falta a ele aquilo que os antigos chamam de vergonha na cara. A pessoa que vive errando toda hora, repetindo a mesma coisa e não se corrige, então isso aí já não é uma fraqueza, é um problema até de caráter, é um problema de falta até de vergonha. Mas aqui, a gente tem aqui a história do Levi. E onde está o Levi? Ele está sentado na alfândega, cobrando impostos. E você crê que a palavra de Jesus é poderosa? Quem crê que a palavra de Jesus pode transformar uma vida? Levante a mão e diga amém. Queridos, tudo que existe aqui nesse mundo, todas as coisas visíveis, as coisas invisíveis, o universo, as galáxias, os oceanos, os seres vivos, os répteis, tudo isso veio a existir pelo poder da palavra de Jesus. Por isso, quando você vem à igreja, quando você assiste um culto como esse que nós estamos transmitindo, preste atenção na palavra de Deus. Receba a palavra na tua vida. Não receba apenas com o ouvido natural, fazendo com que ele entre por um ouvido e saia pelo outro. Permita que a palavra entre no seu coração, entre pelo seu ouvido, passe pela sua mente e desça para o seu coração. Conserve a palavra de Deus na tua vida, porque tudo que existe veio a existir pelo poder da palavra. Não é isso que está escrito lá no livro de Gênesis? Haja luz, haja separação da terra seca e da parte molhada, que era, no caso, veio a se chamar mar. Haja os seres vivos, então a gente vai ver como é o poder da palavra de Deus. E olha, de forma assim tranquila, olha que coisa maravilhosa. O Levi está sentado cobrando impostos e Jesus passa. Jesus tinha um plano com o Levi. Quem crê que Deus das pessoas que passavam, e Jesus diz a gente, que coisa tremenda. Jesus não falou ali, olha, se você me seguir você vai ter esse benefício, eu vou te dar isso, eu vou te dar aquilo, você vai conquistar um monte de coisa. Não. Jesus apenas olha para ele e diz assim: segue. E você vai ver como a palavra de Jesus é poderosa, ó. Versículo 27, depois disso saiu e viu um publicano chamado Levi, assentado na recebedoria, e disse-lhe: segue-me. E ele, deixando tudo para trás, levantou-se e o seguiu. Diga glória a Deus. Quem está disposto a seguir a Jesus de todo o seu coração, levante a mão e diga amém. Amém. E agora você vai ver o processo de Jesus na vida de Mateus. Jesus, ele não faz nada pela metade. Ele começa um processo, ele dá prosseguimento a esse processo e ele vai até o final. Por isso, você que está aqui na igreja, você que está participando da campanha, você que está acompanhando o culto aí da sua casa, acredite, Deus vai concluir. O mesmo Deus que começa uma boa obra na nossa vida, ele vai até o final. E a gente vai observar uma coisa interessante. Quando Jesus falou ali para Levi, segue, Jesus estava dando para ele ali a oportunidade de recomeçar a vida dele diante dos olhos de Deus. Estava dando para ele uma segunda chance. Ele estava dizendo mais ou menos o seguinte: as pessoas não te querem, as pessoas te odeiam, as pessoas te rejeitam, mas eu quero você comigo, me segue. Quando essa palavra entrou no coração de Mateus, ele se levanta e ele deixa tudo para trás. Aquela fonte de renda,
os benefícios que aquela profissão proporcionava para ele, o status. E você vai ver, queridos, que quando o perdão de Deus nos alcança, quando o perdão de Deus é liberado sobre a nossa vida, quando o perdão de Deus é liberado sobre a nossa casa, você vai ver quantas coisas maravilhosas começam a acontecer, ó. E aí, ó, olha o que acontece. O perdão de Deus, ele produz uma coisa maravilhosa. Quando a gente sente que a gente foi perdoado, quando a gente sente que Deus não nos trata por aquilo que a gente merece, porque quem somos nós? Somos pecadores, somos pessoas falhas, somos pessoas cheias de defeitos, e Deus tinha tudo para nos retribuir na mesma moeda, mas Deus não faz isso, porque Deus é bom, Deus é misericordioso, a sua bondade, a sua benignidade dura para sempre. E quando o perdão de Deus é liberado, você sabe como Mateus, como Levi vai responder a isso? Ele vai responder com gratidão. Olha o que ele faz aqui no versículo 29. E fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa, e havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com eles à mesa. Diga glória a Deus. Olha aqui para o pastor, ó, você sabe o que Levi faz? Ele se levanta, ele vai correndo em casa, chama a esposa dele, chama a mulher dele e fala assim: olha, querida, vamos fazer o seguinte, vamos preparar um grande banquete. Quem já participou de um banquete? Levanta a mão, que tinha muita comida, vontade. É tão bom participar de um banquete, né? Quem gosta de ir em banquete? Levanta a mão. Se alguém quiser me convidar, pode convidar que eu vou, viu? Vai a pastora, vai o Jorge, pode convidar, que nós é humilde, nós aceita, não tem problema. Fizeram um grande banquete. E banquete não tem apenas um tipo de comida, tem variedade, tem muita coisa. E a Bíblia não diz, irmã Ivone, Maria, Severino e outros que estão aqui, a Bíblia não diz que foi um banquete. Diz a Bíblia que ele preparou um grande banquete. Para receber quem? Para receber Jesus ali na casa dele. E outra coisa que ele faz, olha aqui, ó, olha como quando a gente recebe o perdão, alguma coisa muda na nossa vida. Ele prepara um grande banquete. E ele não é egoísta a ponto de dizer assim: olha, eu quero Jesus só para mim e para minha família. Não, ele não perde tempo. Diz a Bíblia que ele sai, olha aí, ó, preste atenção nisso. Ele sai e vai atrás de todos os seus amigos publicanos, cobradores de impostos, pessoas do mesmo nível dele, pessoas rejeitadas pela sociedade, publicanos também, e convida essas pessoas para participar do banquete. E eu imagino ele dizendo o seguinte: ô fulano de tal, você meu amigo, você que vai lá onde estão os amigos, e diz assim: olha, eu conheci um tal de Jesus, ele mudou minha vida, ele perdoou meus pecados, ele me aceitou ali no seu relacionamento, né? E eu quero que vocês conheçam esse Jesus, eu quero que vocês também venham ter um encontro com ele, venham ouvir o que ele tem a dizer para vocês. E olha, a casa se enche de gente. Quando Jesus nos alcança, quando a bênção de Deus se manifesta na nossa vida, queridos, nós não queremos essa bênção apenas para nós mesmos. Nós queremos que outras pessoas sejam alcançadas. Eu pergunto, você que está aqui tem sido abençoado por Deus? Quem tem sido? Levante a mão para me ver. Você tem compartilhado isso? Nas redes sociais a gente tem ali, ó, compartilhar, não é verdade? Aí você compartilha uma notícia. Em tempos de fake news, tem gente compartilhando mentiras, compartilhando fake news, outros compartilhando até imoralidades e mentiras, coisas que não edificam. Mas esse homem aqui, há 2000 anos atrás, não tinha rede social, mas ele agora está compartilhando o amor de Deus. Ele convida os publicanos, a casa fica cheia de gente, e lá nesta casa aparece quem? Junto com os publicanos, aparecem os religiosos da época, aquelas pessoas que só sabiam apontar o dedo para criticar, aquelas pessoas que não se tocam, não se sensibilizam
com a felicidade que Mateus, que Levi está sentindo naquele momento de ter Jesus ali dentro da casa dele. E esses escribas, fariseus, estão vendo, chamam os discípulos à parte e eles dizem o seguinte: por que o mestre de vocês fica comendo com gente dessa laia? Por que o mestre de vocês está misturado com esse tipo de gente, com essa classe baixa? Mas ele tem um coração duro e eles fizeram isso. Nós não podemos aceitar que Deus possa ter algum tipo de consideração com esse tipo de gente. Era o que eles estavam dizendo. Essas pessoas aí não valem nada. Então por que eles faziam isso? Porque eles tinham dificuldade de reconhecer o amor de Deus se manifestando na vida daquelas pessoas. Aí o que Jesus faz? Jesus, conhecendo tudo aquilo que eles estavam falando naquele momento, Jesus se levanta e diz assim: olha, quem precisa de médico não são os sãos, quem precisa de médico são os doentes. Eu não vim chamar justos para o arrependimento, eu vim chamar pecadores para uma mudança de vida. Então, quando Jesus entrou dentro daquela casa, Jesus entrou ali, por quê? Porque primeiro ele tinha operado na vida daquele homem um milagre chamado perdão. Jesus o pegou, Jesus o trouxe para o seu rebanho espiritual, quando ele disse assim: segue-me. Os outros não, os outros guardavam mágoa, ressentimentos. Se dependesse dos judeus, aquele tipo de gente, aquele tipo de classe de pessoas seriam apedrejados e rejeitados enquanto vivessem sobre a face da terra. Mas Jesus liberou uma palavra e disse assim: segue-me. E aí aquele homem foi alcançado por essa palavra, foi perdoado por Jesus, foi alcançado pelo favor de Deus, e aí ele recebe Jesus dentro da sua casa. E eu pergunto para você que está aqui, porque eu vou orar agora: você já recebeu Jesus na sua vida? Sim ou não? Quem já recebeu, levante a mão. Aí a pergunta que fica aqui são duas. Primeiro, você tem facilidade de perdoar aqueles que lhe ofendem? Porque a Bíblia Sagrada declara que os fariseus e os escribas ficaram indignados. Como é que pode esse mestre de vocês aí comer com esse tipo de gente? Não é possível. Mas Jesus veio ali para trazer o quê? Perdão e oportunidade de mudança de vida. E diz a Bíblia Sagrada aqui que essa atitude transformou a vida de Levi e o fez se tornar em Mateus, um dos apóstolos. Amém, queridos? E aí o que acontece? Quando uma pessoa é perdoada, quando ela é alcançada pelo amor de Deus, ela não se contenta em receber essa graça, essa bênção maravilhosa para a sua vida, única e exclusivamente para ela. Ela quer compartilhar esse amor de Deus para outros que estão sofrendo. Então eu pergunto para você que está aqui nessa noite: você tem falado de Jesus para os outros? Você tem tido a preocupação de convidar pessoas para vir à igreja? Mateus podia ter feito o seguinte: não, vamos fechar a casa porque esse banquete é só para Jesus e a minha família. Os outros aí me rejeitaram, os outros aí falaram mal de mim, então eu vou ficar só eu e Jesus aqui e a minha família. Mas não foi isso que ele fez. Ele chamou os seus amigos, e ali naquele banquete também tinham fariseus e escribas. Mas Jesus estava começando a fazer uma mudança na vida de Mateus, na vida de Levi. Então eu acredito que aqui nessa noite, quem sabe, Jesus precisa liberar uma unção sobre a tua vida, para que você perdoe pessoas lá no seu ambiente de trabalho, lá da sua família. Quem sabe você precisa liberar perdão para você mesmo, porque tem gente que tem dificuldade de perdoar a si mesmo. E naquele dia Jesus primeiro entra na vida de Levi para perdoá-lo e restaurá-lo. E esse homem, de forma grata, de forma maravilhosa, ele, uma vez que está perdoado, uma vez que está alcançado pelo amor de Deus, ele traz outras pessoas para também serem abençoadas.
Que isso aconteça comigo, com você que está aqui e com você que está em casa. Porque onde Jesus chega, alguma coisa especial acontece. Amém, queridos? Eu quero convidar você a se colocar de pé na presença de Deus agora, porque eu quero orar com você. Vamos nos colocar de pé? Vamos? Jesus está aqui nessa noite. Amém, queridos? Jesus foi até a casa de Mateus. Jesus foi até a casa daquele homem que outrora se chamava Levi. O homem rejeitado por tudo e por todos. Mas Jesus tinha planos com ele. Eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, para você que está em casa, Jesus tem planos com você. Jesus tem planos com a sua vida. Jesus tem propósitos para a sua família. Quem sabe o diabo tem atacado a sua mente com pensamentos malignos, pensamentos de dúvida, dizendo, quem sabe, que você não é ninguém, que você não significa nada, que ninguém se importa com você. Mas Jesus, no meio de todo mundo, não foi lá no cantinho, não, foi bem ali na alfândega, no meio de um monte de gente. Jesus olha para aquele homem e diz assim: segue, eu quero você ao meu lado, eu quero você próximo de mim, eu quero que você caminhe comigo, eu quero mudar a sua vida. E aquele homem deixou tudo para trás, e imediatamente ele sai para preparar um grande banquete, e ele não perde tempo, ele convida todos os seus amigos, ele convida um monte de gente para aquele momento especial. Amém, queridos? Vamos abrir o nosso coração, porque assim como Jesus entrou na casa de Mateus, ele também está aqui. Ele está aí onde você está, ele está na sua casa, e ele vai abençoar a nossa vida. Vamos adorar ao Senhor com uma parte de uma canção, e logo a seguir eu quero orar. Glória a Deus. Põe as mãos aí no coração, queridos. Quando o perdão de Deus é liberado, o nosso coração se torna um coração repleto de gratidão. Foi isso que aconteceu com Levi, a ponto de convidar Jesus a ir na sua casa. Vamos cantar. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Glória a Deus. Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Ele não desistiu de Levi. Aleluia. Levi foi alcançado pelo amor e pelo perdão de Jesus. Não importa pra onde você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Vamos cantar, queridos. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande Para terminar. Ele não desiste de você, Ele se importa
Jesus não desistiu de Levi, não desistiu de Mateus, não desistiu da família dele. Não desista também dos planos de Deus para a tua vida. Não desista de alcançar a bênção de Deus para o teu lar. Assim que Levi foi perdoado, assim que Jesus deu a Levi a oportunidade de recomeçar, uma nova chance. Jesus o chamou: venha, eu quero você aqui do meu lado. Então a Bíblia Sagrada declara que naquele momento Jesus não estava desistindo dele. Tem muita gente por aí desistindo da vida, desistindo da família, desistindo dos planos e propósitos de Deus para a vida dele. Mas não foi isso que Jesus fez. Ele disse: segue-me. E aquele homem outrora rejeitado, desprezado pelos judeus, se tornou no grande apóstolo Mateus, aquele que dá nome ao primeiro livro do Novo Testamento. Olha como Jesus é poderoso, como Jesus transforma a vida das pessoas. Jesus pode transformar a tua vida, meu querido. Você que está aqui, você que está em casa, Jesus pode transformar o teu lar. Jesus pode transformar essa situação difícil e complicada que você está atravessando agora. Vamos orar? Vamos. Querido Deus, acabamos de ouvir a tua palavra e descobrimos o poder que existe numa palavra liberada pelo Senhor para abençoar as nossas vidas. Não foi um discurso longo, não foi uma palavra carregada, meu Deus, de frases prolongadas. Foi apenas uma palavra que dizia: segue-me. E esta palavra poderosa fez com que aquele homem deixasse tudo para trás. E aquele homem com o coração alegre, ele abre as portas da casa onde ele morava, ele envolve todos os seus familiares e também chama todos os seus amigos, todos os seus colegas de profissão. Ele convida também os religiosos da época. Ele não guarda rancor contra os fariseus, contra os escribas, mas todos também são convidados. Ele queria que mais e mais pessoas fossem alcançadas por aquela bênção extraordinária chamada perdão. Quem sabe há pessoas aqui nessa noite que precisam perdoar a si mesmas, aceitando o perdão que o Senhor as concede. Quem sabe há pessoas aqui que precisam perdoar aqueles que nos ofenderam. E nós te pedimos, ó Deus, que esta mesma unção que foi liberada sobre a vida de Mateus seja liberada sobre a nossa vida, seja liberada sobre o nosso lar. Deus, o Senhor é o Deus das oportunidades, o Senhor é o Deus da segunda chance. Nada está perdido para o Senhor. Quem sabe há pessoas aqui que estão enfrentando algum tipo de dificuldade e ela acha que tudo está perdido, que não há mais esperança, que não há mais saída, que não há jeito, que não há solução. Mas nós aprendemos aqui na tua palavra que quando o Senhor age, quando o Senhor entra na vida de uma pessoa, quando o Senhor entra dentro de um lar e o Senhor é recebido de bom grado ali naquele lugar, coisas extraordinárias acontecem. Que isto aconteça conosco aqui nessa noite, que o Senhor perdoe as nossas faltas, que o Senhor encha o nosso coração de alegria, de esperança, de expectativas em relação ao futuro, e que nós também, a exemplo de Mateus, que nós também possamos espalhar este amor para o nosso próximo, para o nosso semelhante. Foi isto que Mateus fez. Ele convidou muitas pessoas, ele encheu aquela casa de convidados para que essas pessoas pudessem ouvir a mensagem que o Senhor tinha a transmitir. Nós te pedimos, ó Deus, abençoe a nossa vida, perdoe qualquer falha, qualquer pecado, qualquer coisa que
que possa estar impedindo o fluir e o mover do Senhor na nossa vida, na nossa família, na nossa vida profissional e financeira, e que assim como Mateus se tornou um instrumento para abençoar a vida de milhares, e por que não dizer milhões e milhões de pessoas espalhadas por esse planeta em tempos passados, presente e futuro, nós te pedimos que o Senhor também faça de nós instrumentos para abençoar o nosso próximo e para abençoar nossa família. Nós entregamos a nossa vida nas tuas mãos e te agradecemos, Pai, consagramos a Ti mais um elo desta campanha, e assim como o Senhor entrou na casa de Levi e transformou tudo que havia naquele lugar, as pessoas que ali estavam, que te receberam de bom coração, que as pessoas que fazem parte da nossa família sejam grandemente abençoadas. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus, e que assim seja. Amém e amém, Jesus. Levante as mãos para os céus e diga comigo: glórias ao Pai, Glórias ao Pai, glórias ao Filho, glórias ao Filho, glórias ao Espírito Santo. Amém, amados? Vamos nos assentar, e eu queria que você aplaudisse. Aplauda Jesus com bastante alegria nessa noite. Amém, queridos? Glória a Deus. Quem recebe a palavra de Deus na tua vida, levante a mão e diga amém. Uma palavrinha tão pequena, né? Segue-me. Só isso. Segue-me. E aquele homem deixou tudo para trás, foi viver uma nova vida com Jesus. Tudo mudou na vida dele. De Levi passou a se chamar Mateus, aquele que se tornou um dos apóstolos. É que Deus é, né? Uma pessoa rejeitada. Alguém devia dizer assim: lá vai aquele lixo daquele publicano, né? Aquele bandido, ladrão, corrupto. É esse que Jesus pegou, transformou, deu a segunda chance para ele, perdoou os pecados dele, disse assim: agora que você está perdoado, você está limpinho, está transformado, você vai andar comigo e eu vou transformar você num apóstolo. Até teu nome vai mudar. De Levi vai se chamar Mateus. Então, gente, não tem problema que Deus não resolva. Amém, amados? Deus não conhece a palavra impossível. Ele é o Deus do impossível. Então, você que está buscando a Deus aqui na campanha, você que está acompanhando o culto em casa, acredite, Deus transforma situações e Deus transforma pessoas quando nós abrimos o coração. E quando Deus transforma a nossa vida, o que a gente tem que fazer? Igual Mateus. Vamos convidar pessoas. Traga pessoas para vir na igreja. Convide seus vizinhos. Convide seus amigos. Você tem carro, tem veículo? Põe a pessoa no carro. Fala para ele assim: ó, domingo eu vou te levar na igreja. Eu quero apresentar Jesus para você. Jesus me perdoou, Jesus me salvou, Jesus abençoou minha família, Jesus me curou. Eu era uma pessoa sem paz, sem Deus, sem alegria. Vamos para a igreja. A casa de Mateus se encheu de convidados. Ele pegou dinheiro do bolso dele, fez um grande banquete, que ele sabia. Por que ele fez isso? Ó, inteligência. Quem não gosta de comer, né? Comer é bom, né? Então ele falou assim: eu vou me útil ao agradável, fazer um baita do banquete. Quando o pessoal for lá, Jesus vai estar lá. Eu vou servir a comida material e Jesus vai trazer o alimento espiritual, né? Que coisa maravilhosa. Então, não entregue os pontos aí em relação à tua família, aos teus problemas. Não faça isso. Creia que Deus, ele pode transformar qualquer situação. Ele transformou um publicano no apóstolo. Que maravilha, né? Que coisa tremenda. Amém? Glória a Deus. Vamos consagrar. Traz aqui minha querida Ivone, nossa irmã diaconisa, nossa tesoureira. Nós vamos consagrar dízimos e ofertas. Se você que está aqui, se alguém aqui no culto trouxe dízimos, trouxe ofertas, pegue nas mãos. Você que está acompanhando o culto, você que está assistindo agora ou vai assistir depois, você também tem no coração esse sentimento chamado gratidão? Quando Levi é perdoado,
Quando Levi abre as portas da casa para Jesus, ele prepara um banquete, ele quer honrar a presença de Jesus através daquele banquete, daquela recepção, e ele usa aquilo ali como instrumento também para trazer pessoas para a sua casa, para aquele momento de confraternização e ao mesmo tempo de comunhão com o Senhor. Então você tem sido abençoado pelo Senhor, você tem sido fiel a Ele no que diz respeito a dízimos e ofertas. Uma pessoa dizima e oferta não por obrigação, porque muito mais do que uma obrigação, muito mais do que um mandamento, a pessoa é dizimista e ofertante fiel por uma questão chamada gratidão. Ela é grata a Deus. A Bíblia diz lá no livro de Deuteronômio, capítulo 8: antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força, capacidade e poder para você adquirir riqueza, para você prosperar, a sabedoria, a inteligência, a habilidade para trabalhar, desenvolver uma profissão. Isso é um dom de Deus. A vida é um dom de Deus, o fôlego é um dom de Deus. Então a pessoa é dizimista e ofertante que ele reconhece: Deus, eu vou ser fiel nos dízimos e ofertas, porque o Senhor tem me abençoado tanto, e eu quero ser participante do teu reino na face da terra. Então, se você não é dizimista, não é ofertante, ao final da transmissão você entra aí na página da igreja, tem informações aí da nossa conta corrente, você pode consagrar seu dízimo, você pode consagrar sua oferta, e assim como Levi demonstrou gratidão recebendo Jesus e fazendo ali um grande banquete, você também pode fazer isso consagrando ao Senhor seus dízimos e suas ofertas, como ensina a palavra do Senhor. Bem, vamos orar. Deus abençoe os dizimistas e ofertantes, aqueles que vão ofertar aqui no culto, que vão dizimar aqui nessa noite, e também aqueles que farão isso em casa, através da internet. Prospera o teu povo, abençoa, traga provisão, traga abundância, e que os teus filhos sejam honrados por essa atitude de amor e de fé. Nós os abençoamos, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Pode passar, minha querida. Passa com salva. Você que vai trazer o dízimo, você que vai consagrar a oferta, faça isso. Você que vai fazer em casa, você tem a oportunidade de fazer aí, entrando aí na conta da igreja, fazendo um Pix, uma transferência, ou aproximando aí a sua câmera do QR Code aí, onde nós temos as informações da conta da igreja. Amém? Deus abençoe a todos em nome